Bruno Lambert falando com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Luz Lambert Ação. E o vídeo de hoje traz mais um Previously e mais um de uma série da Netflix. O Previously de hoje é da primeira temporada de Sunderland até morrer. A série foca no Sunderland, um time tradicional da Inglaterra que já foi campeão nacional 6 vezes, mas que pela primeira vez em 16 anos foi rebaixado à segunda divisão. Eles têm uma estrutura e uma história excelentes, mas agora a realidade é outra. Os jogadores importantes saíram, as finanças, a receita já não é a mesma por ser um time de segunda divisão, e eles já logo vão ver que a qualidade do time também não é uma das melhores nos primeiros amistosos do ano, onde eles acabam perdendo alguns desses jogos. Eles começam o campeonato até com resultados razoáveis que o deixam ali uma boa colocação, uma boa esperança de uma nova fase, mas logo a situação verdadeira aparece, eles sofrem uma queda de rendimento que acaba deixando eles à lanterna do campeonato. E com esses resultados, como não poderia ser diferente, o técnico Simon Grayson é demitido e eles conseguem contratar um técnico Chris Coleman, que fez uma boa campanha com a seleção de País de Gales na Eurocopa de 2016, chegando até as semifinais. A motivação da equipe, a motivação da torcida se eleva e eles acabam tendo bons resultados ali no começo, inclusive quebrando um jejum que durava um ano. Eles não venciam nenhuma partida em casa, então eles conseguiram quebrar esse jejum, conseguiram aí elevar a motivação da equipe. Mesmo assim, os resultados ruins começam a aparecer novamente e para piorar, o dono do time, Ellis Short, avisa que desistiu de injetar dinheiro na equipe, então piorando ainda mais as finanças do clube. Chega a janela de transferência no meio da temporada, sem dinheiro, eles contratam jogadores sem muito efeito, jogadores por empréstimo que ali vão só complementar o elenco, e para piorar a situação eles perdem os principais atacantes, Vaughan e Grabban. Então já uma tragédia previsível e anunciada, a torcida começa a desanimar um pouco com essa situação, mas sempre existirão aqueles que irão torcer e acreditar até a morte. Eles enfrentam o Aston Villa, a equipe que contratou o Grabban, um dos atacantes da equipe, e eles sofrem da lei do ex, sofrem um gol de Grabban e ele tira um sarro da torcida do Sunderland, deixando ela enfurecida. Eles então enfrentam o penúltimo colocado do campeonato em casa para ainda manter acesa a esperança de se livrar do rebaixamento, mas acaba sofrendo a virada e nos últimos minutos perdem em casa, decretam aí o rebaixamento da equipe à terceira divisão da Inglaterra. Sim, a série tinha um cenário perfeito para acompanhar a recuperação de um grande clube, a elite da Inglaterra, mas acabou presenciando uma tragédia, essa queda para a terceira divisão nacional. A série ainda foca, mostrando que quando a fase é ruim dentro de campo é porque fora dele já está ruim há bastante tempo. Mostra que um dos jogadores mais experientes da equipe, Darren Gibson, que passou a maior parte do tempo lesionado, se envolve em várias confusões fora do campo. Em uma delas ele é preso por dirigir embriagado e com isso o clube decide rescindir o contrato com ele. E também de Jack Rodwell, uma das contratações mais caras do clube, que simplesmente não joga, recebe um salário astronômico para a realidade da equipe e não joga e também não quis ser negociado na janela de transferência que pudesse aliviar ali as finanças da equipe. Por conta dessa fase, por conta dessa campanha que levou ao rebaixamento da equipe, eles demitem o técnico Chris Coleman e também o diretor Martin Bain, que para muitos é o maior culpado pela atual fase do Sunderland mostrada na série. No jogo de despedida do campeonato, eles enfrentam o Wolverhampton, o campeão daquela edição do torneio, e acabam vencendo bem. Então, com essa vitória e a venda do clube para um novo dono, o Stuart Donald, acaba acendendo uma esperança para a próxima temporada virem com resultados melhores. Temporada essa que já está na Netflix, lançou neste ano, e foi um dos motivos que eu trouxe o Previously, de Sunderland até morrer, para que a gente possa relembrar do que aconteceu na primeira temporada para poder assistir a segunda e ver como se saiu o Sunderland na terceira divisão da Inglaterra. Espero então que tenham gostado, espero que tenha ajudado a vocês a lembrar dessa temporada para assistir a segunda. Qualquer coisa no Instagram, @LambertBru. Até uma próxima. Tchau!